do seu avesso, nem ontologia em busca de expressão direta e verdadeira. O que se trata é de partir de um conjunto de definições de corte deontológico, mais do que ontológico ou arqueológico, que tem por fundamento uma ideia de condição originária percebida como déficit de direitos. Em outros termos, a experiência pregressa a 88 é percebida como deficitária daquilo que a Constituição de 88 viria a escrever no futuro. Isso diz do anacronismo necessário de toda demiurgia forte. A âncora de realismo presente nos desenhos possíveis da vida futura repousa sobre ficções, sobre a ficção da falta. Falta-me o que ainda virá. Assim, invenção e reparação andam a par. A condição brasileira pré-88 é marcada por um duplo passivo a incidir nos campos político e social. A falta de liberdade política e o passivo social são um negativo sobre o qual a nova ordem constitucional viria a se instituir. A forma de com ele lidar com esse passivo reinventa os brasileiros como sujeitos de direitos e inscreve em sua experiência doutrinária, a um só tempo, um horizonte de valores e a perspectiva da reparação. O Estado é o depositário do passivo social. A Constituição é sua norma e metrificação. A demiurgia 88 manifesta-se assim em uma Constituição que se impõe como uma aceleração no campo dos valores. Não serão os meandros da política ordinária que produzirão em tempo hábil os efeitos igualitários exigidos pela condição originária. A aceleração consiste em partir de uma marca positiva e uma escala na qual a neutralidade de valores ocuparia a posição zero. O que a experiência errática e imprevisível da política poderia ou não vir a inscrever na vida social, em função de correlações de força no campo eleitoral, impõe-se agora à partida como movimento originário de uma nova experiência republicana, na qual se manifesta e se fixa, de modo inequívoco, um efeito esquerda. Falo aqui do que talvez tenha sido a maior vitória histórica da esquerda brasileira, fixar no centro da tradição republicana, pela letra da Constituição e por suas cláusulas pétreas, alguns de seus valores fundamentais. Impõe-se de modo claro, em tal experiência, a precedência ético-moral e macropolítica da Constituição. Esta, por seu desenho, arrasta consigo a centralidade de uma comunidade de intérpretes, operadores reais do texto constitucional e instigadores permanentes de sua pregnância no mundo da vida. Tal comunidade, embora não exclua os atores típicos do universo da representação política, partidos legislativos, não se limita a eles, ultrapassa-os em larga medida. Com efeito, o aprendizado cívico exigido pelo Marco de 88 parece exigir um tipo de ativismo social que dispensa os meandros e os rituais da vida partidária e da representação política. A obra de 88, ainda que tenha deixado intactos os institutos clássicos da representação política, introduz uma não usual coalizão doutrinária entre um liberalismo forte, pela linguagem dos direitos, mais do que pela representação, um vento democratizante pelas possibilidades de acesso direto ao mundo público e uma concepção de Estado reparador do passivo social, e um não desprezível componente decisionista, presente nas largas atribuições conferidas pela Constituição ao Poder Executivo. Comentário breve final. No mesmo ensaio aqui mencionado, Rousseau decretou que os estabelecimentos humanos parecem, à primeira vista, fundamentados em montões de areia movediça. Fecha aspas. Se perguntarmos sobre os fundamentos dos valores apresentados como fundamentos da demiurgia constitucional de 88, talvez encontremos algo assemelhado a montões de areia movediça. Ali, como em vários momentos da história brasileira pregressa, partiu-se de ficções a respeito da condição originária do país. Se há razões históricas ou fundamentos materiais para tais ficções, não sei dizer. É possível mesmo que aqui, como em tantos outros assuntos humanos, o acaso tenha feito das suas. Ainda que o bom Tocqueville tenha razão em lembrar que ele só assim o faz, se preparado pelas circunstâncias. Seja como for, a Carta de 88, assim como o Código de 32, são inteligíveis pelos seus efeitos, pelas marcas que escreveram e seguem a escrever da experiência republicana brasileira. E mais, trata-se dos dois marcos considerados de efeitos convergentes. Em termos mais diretos, 88 complementa a obra iniciada em 32.
As novidades substantivas presentes na Carta de 88, assim como a originalidade do seu ponto de partida, não obliteram o fato de que a tradição de precedência do direito público constitucional na configuração do país, marca de 32, ali esteve presente de modo exemplar. Em 88, assim como em 32, parece ter operado uma recusa em ver no futuro do país a imagem, como dizia Rousseau, daquilo que nos teríamos tornado se tivéssemos sido abandonados a nós mesmos. E uma transformação do sonho de Rousseau em pesadelo. Para o bem ou para o mal, nunca se sabe, para o bem ou para o mal, seguimos a inventar o país contra os fatos. Ao que parece, somos mesmo um país contrafactual. Obrigado.